Fala pessoal, tudo bem? Ontem acabei ficando sem internet, então não consegui postar o vídeo para vocês. Então vou preparar o vídeo de hoje para postar amanhã. Então se você estiver assistindo hoje é porque eu tô ontem, tá? E se você... você entendeu, tá? Mas eu preparei uma surpresa para vocês. Nós já vamos começar a falar do Donald Trump, nós vamos começar a falar um pouco sobre tudo que está acontecendo. E qual que é a surpresa, Sandro? Vamos ver se vocês conhecem este lugar aqui. Conhecem? Não? Talvez a bandeira que está lá em cima. Se viva la liberdade, carajo! Esse aqui é a Casa Rosada, né? Onde o Milei trabalha, beleza. E hoje eu resolvi gravar o editorial para vocês daqui, né? Do centro de Buenos Aires, cidade onde hoje eles têm a sorte de ter um presidente de direita. E eu vou falar uma coisa para vocês. Caramba, a cidade tá linda, viu? Tá muito bonita mesmo quando você observa Buenos Aires, né? O cuidado que a cidade tá, a situação que a cidade tá, realmente tá muito bonita, né? A praça aqui que representa, né, a ascensão da direita na América do Sul tá muito bonita. Mas não é canal de turismo, eu já falei para vocês que aqui não é canal de turismo, é para falar de política, geopolítica e outras cositas más, né? Então a gente vai trazer um conteúdo hoje bem relevante para vocês. Eu quero falar sobre Donald Trump. Vamos começar falando, né, sobre a situação que o Donald Trump vem enfrentando com os estados, né? No último editorial eu falei para vocês que o Donald Trump vai acabar enfrentando uma prova de fogo, porque os estados já começaram a entrar com ação contra as medidas do Donald Trump, inclusive sobre imigração. E se o Donald Trump, ele literalmente fraquejar agora, já é o começo do declínio do seu governo. Os estados, né, entraram com ação no Supremo Tribunal Federal, ou seja, na Suprema Corte americana, pedindo que as medidas do Donald Trump sejam revogadas. Se o tribunal faz isso, o Donald Trump vai ter que tomar uma medida, vai ter que enfrentar essa situação. Se o tribunal não toma essa medida e fala que, sei lá, a medida é uma medida do executivo, o povo elegeu o Donald Trump com essa promessa e, para tanto, o judiciário não tem que interferir em questões do governo, o Trump sai fortalecido. Isso é um ponto interessante. E tem várias outras medidas do Donald Trump que, não tenham dúvida, vão ser fruto, né, de ações na Suprema Corte. Por exemplo, o Donald Trump não é bobo. Como eu disse, as ações que o Donald Trump vai tomar serão muito baseadas nas medidas tomadas por Nayib Bukele em El Salvador e pelo próprio Milei aqui na Argentina. E essas medidas que o Donald Trump tende a tomar é para tirar um pouco, né, do favorecimento, né, à cultura de servidores públicos que têm uma mentalidade de esquerda, arraigados em sindicatos. E o Donald Trump anunciou uma medida. Mais de 1 milhão de servidores públicos norte-americanos trabalhavam em home office, o que torna, né, o serviço obsoleto, difícil de fazer uma fiscalização. E eu acho que nessa hora o Donald Trump acerta, e acerta muito, em anunciar o fim do home office no funcionalismo público, o que atinge mais de 1 milhão de servidores, né? E eu tenho certeza, será mais uma ação que a galera da esquerda vai tentar judicializar. Tudo que a esquerda faz, né? Todas as ações que a esquerda faz é judicializar, né? Fazer uma judicialização total, né, das medidas que a direita implementa. Só que a Suprema Corte dos Estados Unidos não é a mesma Suprema Corte que nós temos no Brasil. A Suprema Corte que nós temos no Brasil é uma Suprema Corte ativista. É o tipo de Suprema Corte que manda um prefeito justificar porque construiu um muro na Cracolândia, né? Vocês viram aí o caso que eu falei para vocês do Ricardo Nunes, em São Paulo. Então o que nós temos? Nós temos uma Suprema Corte nos Estados Unidos que pensa diferente da Suprema Corte brasileira, né? Aqui o Milei enfrentou uma Suprema Corte que ainda era tendenciosa, mas ele conseguiu se impor, né, de certa forma, nas medidas que ele implementou. Então, para mim, Donald Trump tá certinho. Essa galera, desculpa aí quem é servidor público, eu já fui, minha esposa foi muito tempo, mas assim, quem é de direita no meio do serviço público é perseguido, cara. Quem é de direita no meio do serviço público fica na mira. Eu conheço servidores, né,
pessoas queridas que são servidores públicos, inclusive seguidores do canal que eu encontrei no Uruguai, que são servidores, e que, cara, eles falam, eles são perseguidos abertamente, eles vão para cima, e uma forma, né, do governo ter um maior controle, né, sobre os servidores públicos é retirando o home office. Então, bola dentro, né, do Donald Trump. Pessoal, no último editorial eu mencionei para vocês, inclusive, o quanto o Brasil está sofrendo, né, uma espécie de monitoramento por parte dos Estados Unidos, e o quanto o próprio Donald Trump e toda a sua equipe, né, eu falo a equipe que está dentro do governo Donald Trump, o próprio Elon Musk está a par do que acontece aqui no Brasil, quanto também, né, o pessoal do Congresso norte-americano estão monitorando o Brasil. Inclusive, numa postagem que o Eduardo Bolsonaro, né, publicou com o senador Breno Moreno, tá? Agora, o que eu tenho que dizer? A questão está tão latente nos Estados Unidos que o Donald Trump fez uma sustentação à Suprema Corte para justificar, né, o fim da censura em relação ao TikTok. Lembra que durante o governo Biden foi aprovada uma legislação, da qual impediu o TikTok de funcionar no Brasil, nos Estados Unidos. O próprio Donald Trump, né, argumentou que o TikTok poderia voltar, pediu para que as empresas, né, de internet não banissem o TikTok dos Estados Unidos e apresentou uma lei revogando a decisão do Congresso norte-americano. O próprio Congresso tinha dado essa autoridade ao presidente da República, que à época era o Biden, né? Criaram a lei, mas falou, essa medida pode ser revogada pelo presidente da República. E aí, o que eles deram foi a possibilidade de que isso fosse revogado. O Donald Trump, né, prometeu a revogação, inclusive disse que o documento de revogação já estava pronto. Só que não bastasse isso, o Donald Trump quis mostrar uma sinalização ao Congresso, né, ao Suprema Corte norte-americana, mandando uma sinalização para a Suprema Corte falando, olha só, tirar o TikTok dos Estados Unidos é censura e o meu governo vai ser marcado pelo fim à censura. Diferente do governo Biden, eu quero marcar um governo contra a censura. E aí o argumento do Donald Trump é que chamou a atenção. O Donald Trump utilizou como argumento para impedir a censura do TikTok nos Estados Unidos a medida do Alexandre de Moraes, que tirou o Twitter, o X, do Brasil. Ou seja, na defesa contra a censura, o presidente norte-americano falou, ó, nós não queremos ser como um Brasil, que um juiz da Suprema Corte tira uma plataforma, né, do ar. Ou seja, não queremos ser como o Brasil, né? Então, assim, mostra, né, que cada vez mais o Donald Trump está antenado ao que está acontecendo no Brasil, que as medidas que estão sendo expostas cada dia mais nos Estados Unidos alcançam, né, medidas que podem interferir no Brasil lá na frente. Ou seja, o Brasil está sendo um símbolo de perseguição judicial, o Brasil está sendo um símbolo de censura, o que é péssimo para nós brasileiros. Mas essa matéria mostra que o Donald Trump vai monitorar a fio, e essa defesa que o Donald Trump fez, citando especificamente o Brasil, mostra que o Brasil será, né, esse símbolo de censura, né? Inclusive cita o próprio Alexandre de Moraes. Pessoal, e aí quando o assunto é liberdade de expressão, entra outro ponto. Aqui no Brasil, a Advocacia Geral da União teve uma reunião para discutir sobre a Meta, né? Sobre as propostas feitas pelo Mark Zuckerberg de alterar, né, os mecanismos de checagem de informações dentro do Facebook. Tá, mas qual o detalhe em relação a isso? O que muda em relação a isso? Muda, né, que é uma medida totalmente tendenciosa, política e persecutória por parte da Advocacia Geral da União, que não deveria ter esse tipo de medida sendo aplicada, tá? De forma alguma. Essa matéria que eu estou colocando aqui na tela para vocês mostra, né, escancaradamente a interferência, inclusive estrangeira. ONGs financiadas pelo bilionário de esquerda George Soros, que é uma figura que a gente já conhece, né, que busca, né, um controle insano de informações, né, um controle insano da liberdade de expressão, participaram junto à Advocacia Geral da União Brasileira, né, para poder tomar medidas contra, né,
contra o Facebook, né? E aí, nós já tivemos o precedente do X no Brasil. Só que tem um detalhe que muita gente não parou para pensar. O George Soros, de certa forma, é um inimigo pessoal do próprio Donald Trump. E aí, o Mark Zuckerberg começa a se tornar um aliado do Donald Trump. Pô, peraí. Imagina que você fosse o Donald Trump. Você já está mirando o Brasil, você já está de olho no Brasil. Vem a Advocacia Geral da União numa reunião para atingir um outro aliado seu, porque o Musk já foi atingido, para atingir um novo aliado seu, né, um outro aliado, que é o Mark Zuckerberg, chama ONGs financiadas e bancadas pelo George Soros. Pois é, meu amigo, não tem como isso dar certo. Não tem como não ter uma resposta imediata dos Estados Unidos. Então, assim, pelo que eu percebi, nos próximos dias, vocês vão ver muitos e muitos editoriais nossos falando, né, da relação Estados Unidos-Brasil. Eu já disse para vocês uma coisa, e a minha opinião pessoal, tá? Eu acredito que a oposição do Brasil está castrada, né? Ou seja, a oposição no Brasil não consegue ter força para fazer muita coisa. Mas em compensação também, né? O governo está mais castrado ainda, também não tem força para fazer quase nada, a não ser sangrar ainda mais o povo brasileiro nas questões econômicas e nos impostos. O que eu tenho de visão? 2025 será um ano que o Brasil vai ficar travado, não vai ter pauta no Congresso sendo aprovada, não terá pautas andando, no máximo pode ser que o próprio Supremo Tribunal Federal, junto com o governo Lula, dobre a aposta, querendo apostar um pouco mais na censura, né? Aí tem que vir do Supremo, porque nesse momento que Donald Trump assumiu os Estados Unidos, os deputados e senadores brasileiros não vão querer comprar essa briga de aplicar uma censura nas redes sociais ou uma regulamentação das redes sociais. Então o que eu vejo? Vai travar tudo, não vai ter discussão sobre impeachment do Alexandre de Moraes, isso é balela, o Congresso não tem condições de discutir isso. Se discutir e aprovar o que seria um milagre, o Lula vai indicar outra pessoa, só empataria a discussão. O que está rolando é campanha eleitoral daqui até 2026, de ambos os lados, tanto por parte da direita quanto por parte da esquerda. É campanha eleitoral, nada mais do que isso, é o que vai rolar durante todo esse período, certo? E aí o que eu vejo? A oposição brasileira se pautará, né? A oposição brasileira terá como papel nada mais, nada menos de interlocutor entre os Estados Unidos, né? Entre os países que estão brigando aí pela liberdade de expressão e o governo brasileiro, ou seja, a oposição. E o governo brasileiro será o alvo, né, dessa oposição. E aí resta saber como que será, né, a discussão daqui para frente. Se não terá avanços do Supremo Tribunal Federal contra esses parlamentares que estão fazendo a interlocução. Há quem diga que o Eduardo Bolsonaro, ao pisar no Brasil, depois do fim do recesso, que ele está para os Estados Unidos, que o Eduardo Bolsonaro, ao pisar no Brasil, ele será alvo do ministro Alexandre de Moraes em virtude das falas do Bannon, né? O Bannon comparou o ministro Alexandre de Moraes aos juízes da época da Alemanha, aquela Alemanha realmente daquele momento histórico deplorável, nazi. Então comparou o ministro a isso, o que chamou muita atenção. Há quem diga que o ministro Alexandre de Moraes se sentiu incomodado também porque o Bannon falou muito claro, né, que o Brasil sofrerá sanções por não ter deixado o Bolsonaro participar da posse do Donald Trump. Então, que o Brasil sofrerá sanções, que Maria Elvira Salazar busca caçar o visto do Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes está encarando isso como ataques pessoais. Inclusive, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que ele impediu o Bolsonaro de ir para os Estados Unidos, ele citou o Eduardo Bolsonaro, falando que o Eduardo Bolsonaro estava auxiliando fugitivos que vieram para a Argentina, que estão aqui na Argentina fugindo, né, do 8 de janeiro. Então que o próprio Eduardo Bolsonaro, segundo falas do próprio Alexandre de Moraes, poderia estar cometendo crimes, né, ao dar refúgio, ao dar apoio a fugitivos. O que é uma falácia, né? Como advogado eu falo que o direito a asilo é um direito previsto constitucionalmente. A opinião acerca se eles são inocentes ou não, ou do asilo político também é uma opinião
plausível e buscar asilo. Auxiliar no asilo em outro país, eu não vejo auxiliar fuga, né? Ou seja, não, eu quero auxiliar para que o asilo político seja dado. A nossa Constituição prevê o asilo político, então não há que falar em crime. Mas há quem diz que Eduardo Bolsonaro pisando num dia no Brasil, no outro dia uma ordem do Alexandre de Moraes já está chegando até ele. E aí a grande questão, como que o Bannon, como que os senadores que estão do lado do Eduardo Bolsonaro vão encarar isso, como que o Marco Rubio vai encarar isso e como que o próprio Donald Trump vai encarar isso. Fica aí, né, uma grande dúvida e uma grande lacuna. Fechou, pessoal? Ó, pessoal, encerro com vocês, mostrando para vocês a Casa Rosada, né, onde o Milei tá lá dentro, não, deve estar dormindo, tá lá para os Estados Unidos ainda, não sei. Mas como diz ele, viva a liberdade, carajo, né? Ou seja, vamos brigar pela liberdade, vamos lutar, tudo que a gente quer é democracia, tudo que a gente quer é um país livre, justo, solidário, pronto, né, para abraçar todos os brasileiros com o fim da censura, e a gente espera que todo aquele órgão censor no Brasil realmente ele ponha a mão na consciência ou sinta a pressão, né, do que é atentar contra os direitos, né, e a dignidade das pessoas. Fechou, pessoal? Obrigado, né? E a gente volta daqui a pouco com mais um editorial para vocês. Grande abraço.